seja o nome do nosso Deus, aquele que vive e que reina para todo o sempre, para todo sempre. Nós hoje vamos comemorar, você já pode ir alegrando, pode ir comemorando, pode ir agradecendo aos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele te concedeu para você acordar, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o próprio Deus estabeleceu para nós continuarmos a nossa jornada. Você pode ter a certeza disso. Nós temos um chamado que é esse, que é um chamado pelo próprio Deus. E às vezes, quando nós não obedecemos o chamado, às vezes nós passamos por situações constrangedoras. Às vezes eu toco num assunto e eu dou um pedacinho do testemunho que eu tenho, eu falo sobre a minha pessoa. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que tive a minha loja. Eu sempre fui dono. Trabalhei em umas empresas muito boas aí, numa época, muito tempo. Eu tenho uma bagagem muito tempo no meu ramo. E às vezes nós temos o chamado de Deus e não obedecemos. Aí às vezes a gente luta, faz isso, faz aquilo, monta coisas extraordinárias, mas não é a vontade que Deus quer. Quando você tem um chamado, o próprio Jesus, ele teve o chamado dele a partir de 33 anos. 33 anos dele, que Jesus, ele teve o chamado, foi quando começou o ministério dele. Eu tenho um chamado e esse ministério que Deus me deu, o ministério não é qualquer coisa de ministério. O ministério é um chamado que você tem pelo próprio Deus que se chama de ministério. E você pode ter a certeza, quando você tem um ministério que Deus te dá, se você não obedece, você luta, e às vezes você não consegue sair da mesmice. Por quê? Porque você tem um chamado, tem um ministério para ser cumprido e você não está obedecendo. Eu, no meu caso, eu tinha loja em São Paulo e fazia a obra de Deus direto, que é mais de 32 anos que eu prego o Evangelho. Não prego diretamente nas igrejas, mas anunciava o Evangelho, fazia evangelização, muito. Tanto que eu tenho aqui quase 3 mil folhetos que eu próprio mandei fazer para evangelizar quando eu estava lá. E às vezes a gente fica perguntando para Deus por que as coisas não dão certo, Eu tinha essa loja lá em São Paulo, eu vivia porque eu tinha que coordenar, eu tinha que organizar e fazer a obra de Deus, mas não era o que Deus queria. Deus queria que eu ficasse direto na obra. E eu nunca obedeci porque eu tinha um compromisso com a loja, eu tinha que pagar aluguel, pagar isso, pagar funcionário, pagar isso aqui, tanto que eu tinha pouco funcionário, mais funcionário era meus filhos. E nisso aí gera uma inveja que você não tem noção quando você se destaca, porque eu sempre gostei de fazer as coisas muito bem feitas. E o meu ramo é automotivo, é estética, e a gente começava a pegar serviço, o mundo da área que eu estava é uma área nobre, e era só cliente VIP que trazia o serviço para nós estabelecermos. E aquilo ali, meu amigo, minha amiga, vira inveja de qualquer pessoa. Você não fique pensando que o que você está passando aí, que é normal. É inveja que as pessoas vê você se destacando, vê você andando, vê você prosperando, e aquilo ali gera uma inveja. As pessoas fazem coisa absurda que você não tem noção para te prejudicar, você não tem noção. E aquilo ali virou inveja. E o meu negócio, para rezar da história, aconteceu que por falta de valores, por falta de muita confusão, eu fechei a loja. E nós saímos de lá. Tanto que eu saí de lá, parei, que Deus quer, tudo é permitido por Deus. O nosso Deus, ele permitiu que a loja não desse certo. Eu fechei, olha, que eu tinha uma clientela que você não tem noção. Mas a inveja começou, aquela inveja, que você não tem noção. Por quê? Porque a minha clientela sempre foi VIP. As pessoas passavam em frente da minha loja, olhavam uma coisa absurda, porque minha loja era muito bonita, e aquilo ali vai virando inveja. Você vai ficar com raiva de fazer o serviço, de trabalhar, porque por causa de vizinhos teu invejoso, que tem isso aí, tem em tudo que é lugar.
Então, o que acontece? Se você tiver um chamado, você tiver um ministério que Deus te deu, não troque. Por isso que Deus fala, primeiro lugar é o meu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você vai lutar, lutar, lutar e não vai entender porque você não sai da mesmice. Por quê? Porque às vezes você tem um ministério e você não quer estabelecer o ministério que Deus te deu. Eu parei essa loja, eu como sou acostumado a trabalhar desde idade de 10, 12 anos de idade, que eu mexo com isso, e então eu não consigo ficar sem fazer nada. E até agora eu estou até procurando outros lugar para montar, para estabelecer. Mas na real da história não é vontade do Deus vivo Todo-Poderoso. É isso aí, está sendo a minha vontade, porque eu sou acostumado a trabalhar desde novo e é a minha vontade. Mas a vontade do Deus vivo Todo-Poderoso é que você pregue a palavra dele. O nosso Deus, ele falou para a gente pegar o Evangelho a toda criatura, para que nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O projeto do Deus vivo, quando você tem um chamado, quando você tem um ministério que ele te dá, tem que ser executado. Você não tem noção quando você fala não para Deus o que pode acontecer. Você não tem noção. Essa situação é que eu estou te falando, eu estou aqui fazendo essas gravações, fazendo as pregações, e você não tem noção quanto as pessoas são abençoadas, porque é um lugar simples que eu faço aqui, na sala da minha casa, é um lugar simples, eu faço essas orações e coloco no canal, porque o meu canal é novinho, foi 6, 7 meses, foi quando eu fechei a empresa lá e vim para cá para ficar fazendo realmente a obra de Deus. Mas assim mesmo, eu ainda tenho vontade de montar outra loja, mas não é a vontade do Deus vivo Todo-Poderoso. Nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que perseverar, porque o nosso Deus, ele fala quando ele quer, quando ele não quer. A mesma coisa é você que está aí. Você tem o teu comércio, tem a tua loja, tem os teus negócios. Você que está aí, que sempre está endividado, você está aí no hospital, sofrendo. Às vezes você não está obedecendo o seu chamado. Quando nós, porque tudo, absolutamente tudo, é mudado pela força da oração. Se não está acontecendo, é porque Deus não está permitindo que você ande, é o próprio Deus que está no controle. Porque não fique pensando que a nossa luta é contra pessoas, a nossa luta ela é espiritual. E você pode ter a certeza, espiritual é Deus que está no controle de tudo. Na Bíblia diz que não cai uma folha no pé de árvore se não seja a permissão do nosso Deus. E você pode ter a certeza, se não está acontecendo, você pode ter certeza, porque Deus ele liberou milhares e milhares de promessas. Na Bíblia Sagrada, ela tem 5.000, 8.000 promessas. E você pode ter a certeza, é tudo para os filhos e filhas, o usufruir das promessas. No Salmo 23, o Salmo 23, hoje que nós estamos comemorando, hoje é o dia 23, o dia desse Salmo, o Salmo 23, o dia que Davi escreveu esse Salmo. O nosso Deus, ele estabeleceu com você uma aliança tremenda. Você não tem noção a aliança que Deus estabeleceu contigo. Uma aliança que foi feita e estabelecida pelo próprio Deus. Que ele seria o nosso pastor e nada nos faltaria, nada nos faltará. Se está faltando alguma coisa, é porque nós temos que se conscientizar, entrar na presença do Deus vivo e ver onde é que está a falha. Por quê? Porque a promessa que Deus fez, ela é tremenda, que seria o nosso pastor e nada ia nos faltar. Ele fez essa promessa no Salmo 23, escrita pelo próprio Davi. Quando Davi fez esse Salmo 23, ele estava numa perseguição tremenda. O que estou tentando te explicar é porque a promessa, o nosso Deus, ele não é homem para mentir e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. A promessa que ele te fez, você pode ter certeza que se cumpre em qualquer área da sua vida. Se você está nessa luta, nessas aflições, nessa situação,
nessa situação aí, que foi praticamente o meu caso, que eu tive que fechar a loja para pregar a palavra do Deus direto, porque ele não queria que eu tivesse ficar no pecado, prega aqui, prega ali, faz aqui, evangeliza ali. O nosso Deus, a promessa que ele tem, o meu ministério que ele me delegou, porque aqui, na real da história, não é parede, não é nada. O ministério que ele fala para você é o chamado que você tem. Se você obedecer ao teu chamado, o teu ministério, você vai daqui para frente, você vai andar do jeito que você não tem noção. Por quê? Porque você está obedecendo. Às vezes Deus permite qualquer tipo de situação para nós obedecermos. Por isso você às vezes fica falando o porquê está acontecendo isso, o porquê está sendo isso, o próprio Deus que permite, ele permite para nós obedecermos o chamado. Na Bíblia diz que são muitos chamados e poucos são os escolhidos. Eu praticamente eu sou um escolhido do Deus vivo, Todo-Poderoso, que ele me escolheu. Só que eu nunca, na real da história, coloquei ele praticamente em primeiro lugar. Primeiro lugar, como assim? É você ficar direto fazendo a obra sagrada. Eu sempre fui dividido entre a obra de Deus e sempre o trabalho. E às vezes o nosso Deus, ele não quer, ele tem ciúme e ele tem medo que você se perca. Então o que acontece? Nós temos que obedecer o nosso chamado, porque são muitos chamados e poucos são os escolhidos. A promessa que Deus fez para nesse Salmo 23, escrita pelo Davi, nesse dia de hoje, essa aliança é tremenda, que ele falou que seria o nosso pastor e nada, absolutamente nada vai nos faltar. Por quê? Porque ele é o nosso pastor. Você pode ter a certeza disso. Às vezes eu faço pregações aqui, que é nessa sala simples que você está vendo aqui, não tem parede, não tem tempo, não tem nada, e você pode ter certeza, o nosso Deus, ele faz acontecer. Por que ele faz acontecer? Porque nós estamos pregando a palavra dele. A palavra dele não mente, e onde que você mandar esse recado, quem o escutar, um recado feito esse, quem obedecer, quem praticar e quem perseverar, o nosso Deus, ele faz a parte dele e tira você de qualquer situação constrangedora, como em situações aí que você está no leito de dor, está endividado, você está cheio de problemas aí financeiros, você pode ter certeza que o nosso Deus, quando nós obedecemos, você pode ter certeza que ele tira você de qualquer situação, porque você está fazendo a vontade dele. Às vezes você está aí, você tem duas empresas, teus negócios, você dá mais atenção às empresas do que o próprio Deus. Você só vai ali porque você vai pregar, você vai semear aquilo ali, mas você não está nem muito visualizando a obra. Você está visualizando ali, o teu pensamento está nas tuas empresas, está no serviço, está nos teus funcionários, e às vezes começa as coisas a dar totalmente errado, porque você está sempre dividido entre a obra de Deus e o teu trabalho. O chamado, quando a pessoa tem um chamado, totalmente que o nosso Deus chama, quando o nosso Deus escolhe, é para você se posicionar e urgentemente largar tudo e obedecer. Às vezes eu dei umas cabeçadas, por quê? Porque eu não obedeci totalmente o chamado. O chamado que eu tenho é muito tempo, é desde a época do nosso, que nós estamos no ventre da nossa mãe, nós somos escolhidos pelo próprio Deus para semear o Evangelho. E às vezes as coisas do mundo nos sufocam, deixam para, a gente fica mais interessado nas nossas coisas, nos bens materiais, nas empresas, no negócio, mais do que a obra. E isso é que Deus permite que comece a acontecer coisas que você não tem noção, você não tem noção que as coisas que Deus permite, porque na Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja a permissão dele. Essa promessa, essa aliança que Deus tem contigo, você pode ter certeza que nunca vai te faltar nada. Ele falou que seria o teu pastor, o meu pastor, e nada nos faltará. Se nós colocamos o que Deus está falando, não tiver medo de faltar nada, você pode ter certeza que não faça. E a segunda promessa que ele prometeu também nesse dia de hoje, outra aliança que ele fez com você, foi
que ainda que você passe, ainda que nós passamos, ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, para nós não temer, por quê? Porque Deus está comigo e está com você. São alianças perpétuas que Deus fez para os filhos e as filhas que nunca seria quebrado. O que é vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte significa luta, significa aflições, significa enfermidade, significa escassez, situações difíceis, essas lutas, essas opressões, significa essas situações aí, isso significa o vale da sombra da morte. Desse Salmo 23, quando Davi estava sendo perseguido pelo próprio irmão, pelo rei Saul, você pode ter certeza que o rei Saul queria de todo jeito detonar o Davi, queria matar ele, e ele estava perseguido nas 124 horas pelo rei Saul. E o Davi escreveu esse Salmo 23, ele falou que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque sabia que Deus estava com ele. As mesmas coisas somos nós, somos eu, somos você. Você pode ter a certeza que essa luta, essas aflições, é 2 minutos para Deus criar uma situação e tirar você dessa situação. Essas perseguições, essa luta, esse sofrimento aí que você está no hospital, você nunca fica curado, nunca fica bom. Você pode ter a certeza que é tudo permissão do Deus vivo. E o Davi, quando ele escreveu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que é o próprio Deus que está comigo. E o Davi, ele tinha a plena convicção que Deus estava com ele e ia tirar ele daquela situação. Ele, o nosso Deus, ele fala que sem fé é impossível agradar a ele. Sem fé é impossível agradar a ele. E tudo é possível ser mudado pela força da oração. A oração, ela é a chave da tua vitória. A oração, ela é a chave da tua cura. A oração, ela é a chave desse fracasso aí que você está, desse nome que você está com problema no Serasa, no SPC. A oração, ela vai fazer coisas extraordinárias, porque o nosso Deus, ele fala que ele responde quem ora. A oração do justo tem muitos seus efeitos. E você pode ter a certeza, esse humilde recado que eu te dei agora, aqui dentro desse espacinho que eu chamo de espaço profético, é a sala da minha moradia, é um lugar simples, humilde, é aqui onde Deus responde as orações. Por quê? Porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque é a palavra dele que é viva e eficaz, é poderosa na terra que está pregando. Pode ser em qualquer lugar, na rua, na casa, no metrô, no ônibus, aonde você semear essa palavra, ela se cumpre. Não precisa ser em templos, em lugares bonitos, lugares aconchegantes, não precisa o lugar. Quanto mais é humilde, mais Deus trabalha. Você pode ter a certeza, o que você está vivendo, às vezes nós não sabemos, mas é tudo permissão por Deus. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja permissão dele. E você pode ter a certeza, se você perseverar, se você lutar, se você já agradecer a Deus por esse humilde recado que eu estou te entregando aqui, você vai ver que Deus vai fazer coisas grandiosas em todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque nós estamos obedecendo. E tudo é possível ser mudado pela força da oração. Eu estarei orando agora, eu vou orar o Salmo 91, é um salmo, um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, de quebra de asmarra, de maldição, de praga, de inveja, de olho grande, porque o que mais tem é as pessoas invejosas para atrapalhar a tua vida. E você não fique pensando essa situação que você está passando aí, que deixou aí constrangido, todo enrolado, as tuas empresas fechando. Isso aí foi coisas que Deus te deu, que começou a gerar inveja. A inveja, você pode ter a certeza que é a pior obra de feitiçaria, se chama inveja. Mas tem um segundo plano. Deus, ele permite. Por quê? Porque às vezes tem alguma falha aí que você não está obedecendo. Se você tem um chamado para pregar o Evangelho e você não der a mínima, você só fica ligando para valores, para boniteza, para nome, para fama, você cuida imediatamente
fazer a obra de Deus como Ele quer que seja feita, porque Ele fala, primeiro lugar é o meu reino e todas as outras coisas eu vou acrescentar na tua vida. Você recebeu esse recado, você vai ser abençoadíssimo se você colocar em prática, e pode ter a certeza que coisas grandiosas do nosso Deus, Ele vai fazer na sua história quando nós obedecemos. Você pode ter a certeza. Eu vou orar agora o Salmo 91 e você pode ter certeza, você não tem noção, as coisas que Deus vai fazer na sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo doquel não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda na escuridão, nem a mortandade que é o sol do dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque esses anjos o Senhor da hora a teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele te segurará para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Da longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Glorificado e exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre, para todos sempre. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, a tua família, os teus entes queridos. Se você está chegando aí, eu já te peço que você deixe o teu gostei, que você compartilhe, que você indique esse canal, e você pode ter certeza que o nosso Deus fala onde tem uma ou duas pessoas reunidas no nome dele, ali ele está. Não adianta tempo, não adianta coisas bonitas, não adianta, porque a promessa de Deus é para onde está uma ou duas pessoas reunidas no nome dele, ali ele está. Porque às vezes as pessoas visualizam muitos templos aí cheios, visualiza cenários aí bonitos, visualiza, e às vezes a pessoa vai lá e quebra a cara, porque Deus às vezes nem está ali, porque quando a pessoa está em falha com o devido Todo-Poderoso, o Espírito Santo não está. Nós estamos vivendo realmente o final dos tempos, tudo pode acontecer. Você pode ter a certeza, mas a promessa de Deus, quando você semeia o Evangelho, pode ser em qualquer lugar. Aqui é um espaço simples, é um espaço da minha casa, é uma coisa simples, é minha casa. Não tem ministério, não tem igreja, não tem nada. O ministério que eu tenho é espiritual, porque é Deus que dá. Quando Deus monta você, te prepara, capacita, Ele imediatamente está te dando um ministério. E você pode ter certeza, você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? É obedecer e executar o ministério que Ele está te dando. O ministério de Jesus era para fazer milagre, prodígio e maravilha. Cura de cego, aleijado, milagre, prodígio e milagre, prodígios e maravilha. O nosso Deus, ele sempre me usa, mas a pessoa só vê quando a pessoa crê, porque quando você crê, você vê a glória de Deus. Você pode ter a certeza. E o nosso Deus, ele mandou entregar esse recado. Se você receber, se você continuar escutando essas orações, porque tudo é possível ser mudado pela força da oração, o nosso Deus, ele vai tirar você desse vale. Esse vale aí que você entrou não é para você. Você vai passar, e quem está passando com você aí é o próprio Deus, e ele vai tirar você dessas situações aí constrangedoras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou te adotar nas orações, vou ficar orando por você, intercedendo, e Deus vai te dar a vitória. Você pode ter certeza, porque Deus, ele fala que ele responde a oração do justo, ele responde quem ora, e tu pode ter certeza. Coisas grandiosas ele vai fazer na sua história. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, a tua família. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. E já comemora aí, que hoje é o dia 23, hoje é o dia do Salmo 23. Tu toma posse que foi para você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Cristo.